Olá, ouvintes e você que está assistindo o podcast KSHB Educação Corporativa, com o apoio cultural da AG7 Business. Hoje é um podcast muito importante, muito interessante. Temos como tema base o Outubro Rosa. Vamos falar sobre essa campanha que é muito significativa, não só no Brasil, como no mundo todo. E estamos aqui com a participação de três especialistas, três médicos, três doutores especialistas dessas áreas que vão dialogar com a gente, bater um bate-papo aqui e passar uma informação para vocês bem interessante sobre o assunto. E se você quiser mandar uma pergunta, mandar uma sugestão, fique à vontade. Bom dia, doutores, tudo Bom bem? dia. Bom dia. É um prazer estar recebendo vocês aqui no nosso podcast, aqui no estúdio da G7, para a gente trocar uma ideia e passar para a população, não só, né, de Pouso Alegre região, como de todo mundo. Né? Esse podcast é transmitido pelo canal da KSHB Educacional no YouTube e da G7 Business. Primeiramente, queria que vocês se apresentassem, que vocês falassem sobre quem é vocês, o que vocês fazem, como que vocês atuam na área da medicina e o setor de vocês. Vamos começar com a doutora Priscila? Eu sou médica formada há... Nossa, meu Deus, tem que fazer conta aqui. Quase há uns 15, 16 anos. Fiz uma residência na Unifesp em radioterapia. Aqui em Pouso Alegre eu já trabalho na Oncominas há 13 anos. Mas a minha atuação não se restringe apenas à radioterapia. Médico gosta muito de estudar, então eu coleciono algumas pós-graduações em psicologia positiva, psiquiatria, terapia sexual e tenho uma certificação internacional em medicina do estilo de vida, sempre buscando tratar o paciente da forma mais integral possível. Que legal, medicina integrativa, saúde, bem-estar, é uma área que é muito importante hoje nos dias, né? A gente está saindo agora do Setembro Amarelo, né? Da saúde mental, algo também muito significativo nesse sentido. E o senhor, doutor Guilherme? Eu formei aqui em Pouso Alegre mesmo, na Univas, fiz residência aqui e completei minha residência em São Paulo. Já tenho 30 anos de formado e sou radiologista, faço imagem de modo geral, ressonância magnética e tomografia computadorizada eu faço na Nítida, ultrassom e mamografia eu faço no Centro Mineiro e mexo com essa parte geral de diagnóstico por imagem. Que legal. E é uma área que a gente está vendo aí agora com a inteligência artificial, que o que tem de informação, o que tem de qualidade, né? Essas radiologias de algum tempo atrás eram de uma forma, hoje você entra, qualidade de imagem, a profundidade daquilo que consegue, é algo muito interessante, né? É impressionante mesmo. O que nós tivemos de ganho em termos de qualidade de imagem e de diagnósticos, consequentemente, melhores e mais precisos do que a gente tinha é muito, muito interessante. Tem mudado demais, né? Não só a IA em si, mas toda a parte de equipamento, de conhecimento, a gente teve um grande crescimento assim, nos últimos tempos. Apesar de ter muitas críticas a essa questão da IA e coisas, está trazendo bastante conhecimento também para a gente, de modo geral. A gente vai conversar também muito sobre isso, né? Sobre IA e essas outras coisas, porque a IA ela veio para colaborar, ajudar em alguns processos, né? Eu não Com acredito que certeza. jamais vai substituir o ser humano. O ser humano é insubstituível, né? Agora, aquele que souber usar bem, ele pode ter uma vantagem interessante, né? E Com de certeza. você fazer realmente algo muito legal. Saber usar, né? Com certeza. E o senhor, doutor Ivanildo? Eu acho que eu sou o mais veterano da turma aqui, né? Eu formei aqui em Pouso Alegre, já vai para 35 anos já. E eu fiz ginecologia obstetrícia inicialmente, que é o pré-requisito para depois você fazer a especialização em mastologia, né? Muitas pessoas pensam que a mastologia é uma subespecialidade da ginecologia, e não é. É uma outra especialidade médica, né? Que você precisa do pré-requisito de uma residência prévia. Ginecologia obstetrícia ou cirurgia geral. Eu, no meu caso, fiz ginecologia e fiz mastologia. Na minha época não tinha mastologia aqui em Pouso Alegre ainda, fui fazer minha formação em São Paulo, né? Eu atuo aqui
na Faculdade de Medicina e no Hospital Samuel Libânio desde 1996, no serviço de mastologia do hospital, né? Atualmente eu estou licenciado da faculdade e atuo no Centro Mineiro de Saúde da Mulher e Imagem. Além da parte cirúrgica, eu me dedico também à imaginologia mamária, né? O cirurgião pode fazer uma habilitação, né? A gente faz uma prova dentro do Colégio Brasileiro de Radiologia para você ter essa certificação para trabalhar na área de imagem, especificamente em mama. Né? Então, juntamente com o Dr. Guilherme, lá no Centro Mineiro, eu faço a parte de mamografia, ultrassom, biópsias dirigidas, né? Acabei uma pós agora em ressonância de mama e estamos na luta aí, tanto no setor público como na minha clínica privada, já há 30 anos aí na mastologia. Olha só o tanto que vocês falaram hoje sobre educação corporativa, educação continuada, né? Porque nós somos uma corporação, né? Nós temos que cada vez mais, independente de quando formamos, quando desenvolvemos, a gente tem que acompanhar a evolução, né? E nessa área de vocês, olha só que interessante, a medicina também é uma área fantástica. Eu tenho 2 filhos médicos, né? Inclusive a minha filha formou aqui na Univas, é algo assim muito gratificante. E a gente está vindo aí, né? Parece que foi o ano passado, ano retrasado, inaugurou o centro oncológico aqui da Univas e está em evolução, em crescimento, e é algo assim muito importante e necessário, né, dessa região, porque Pouso Alegre é uma cidade muito regionalizada, né, que vem pessoas de vários municípios que atendem aqui diretamente, né? Então é um trabalho muito legal. A abrangência do hospital é em cerca de 60 municípios da região. 60 municípios? Uma população muito grande. Parece que eu ouvi um comentário uma vez que gira em torno de 500 mil pessoas mês, né? Que parece que vem aqui em tudo que os setores comércio, saúde, alguma coisa assim muito grande. A cidade de Pouso Alegre, de modo geral, cresceu demais, né? Isso. Em todos os sentidos. E tanto na parte nossa de medicina, como em vários outros setores, né? É uma cidade que virou um polo, assim, e o fato de sempre ter tido faculdade de medicina, né? Isso daí atrai muito esses novos conhecimentos, né? Porque o aluno, ele vai demandar uma atualização constante, não é constante. E esse é um dos grandes fatores importantes de você analisar hoje em dia, a gente que trabalha com educação e no MEC, você está atualizando cada vez mais o currículo pedagógico, a matriz pedagógica dentro das faculdades. Sem porque dúvida. Coisas incrementar aquilo que é de novo, sem esquecer a base que precisa, né? Por isso que você precisa ter uns 4 primeiros anos bem focado mesmo, né? Bem nessa base do que é, e depois você está trabalhando nesse sentido. O senhor é daqui de Pouso Alegre, doutor Guilherme? Posso considerar que sim, porque apesar de ter nascido em Belo Horizonte, com 12 dias de vida eu vim para Pouso Alegre. BH. Então, sou um pouso alegrense, a minha mãe e meu pai, que meu pai já faleceu, mas eles vieram para a faculdade de medicina. Olha. Foram professores desde a primeira turma, foram professores fundadores da faculdade de medicina. O Centro Mineiro, que o Dr. Ivanil trabalha, que eu também trabalho, ele é muito conhecido como Clínica da Doutora Leda. Olha! Porque a minha mãe veio para cá e fez uma clínica muito grande aqui na região. Então, ela ficou muito conhecida, é professora da Faculdade de Medicina desde a primeira turma. Meu pai era dermatologista. Olha, a área da minha filha. Mas já posso considerar que sou um pouso-alegrense. E você, Priscila, você é de onde? Eu nasci em Furnas. Olha. Hoje, Furnas é um bairro de São José da Barra. Era bem pequenininho. Tinha 2.000 habitantes. Eu fiquei lá até os 14 anos, daí fui para Alfenas, onde eu fiz a faculdade. De Alfenas eu fui para São Paulo. De São Paulo eu morei em Sumaré, depois Pato Branco e parei em Pouso Alegre. Então eu falo que eu fui bem nômade, mas que Pouso Alegre me fisgou. Eu não vou falar as cidades todas que eu morei, não, porque senão eu não dá um podcast inteiro. A minha esposa, quando casou comigo, pensou que eu era russo, depois descobriu que eu era cigano. Nesse
sentido. E o senhor, doutor Ivanildo, o senhor é de Pouso Alegre? Eu sou nascido no interior de São Paulo, em Araras, e aí eu vim para cá com 20 anos fazer a faculdade de medicina, né? E eu já estou com praticamente 60, então, né, moro em Pouso Alegre há 40 anos, né? Me considero pouso-alegrense. Vim para cá pelas mãos da professora Leda, né? Que foi minha professora. E depois, quando eu terminei a residência de mastologia em São Paulo, tive a honra de receber o convite dela para vir compor o serviço de mastologia e trabalhar na clínica privada dela. E estou lá já desde então, né? Agora com o Dr. Guilherme aí, que no legal, nosso dia a dia. As coincidências, tá vendo? Fala que a doutora Leda, além de formar, ela inspirou gerações de médicos e eu sou um desses que ela inspirou e estou aí no serviço que ela criou até hoje. Tá vendo, doutora Leda? Olha aqui seus pupilos aqui. Ó. Muitos. Muitas crias. Vamos falar sobre esse mês que nós estamos entrando, outubro. Que a gente onde é falado muito sobre a questão do câncer de mama, da importância da prevenção, a importância dos exames, a importância da pessoa se cuidar nesse sentido, né? A importância de que a população tenha uma conscientização muito forte nesse sentido, porque é a qualidade de vida, né, dessa pessoa nesse sentido, né? E queria, sobre o que vocês fizessem a introdução sobre o Outubro Rosa e sobre essa incidência de câncer de mamas, né? Existem muitas coisas que se falam sobre se é uma coisa hereditária ou não ser hereditária, se é através de alimentos, se é através de falta de alguma outra questão nesse sentido. Vamos começar com o doutor Guilherme. Bom, sobre essa questão de causa, não sou eu muito o adequado a falar, porque eu sou radiologista, né? Então a Priscila, a doutora Priscila, o doutor Ivanildo vão saber melhor. Mas foi mencionada a pergunta para o senhor por causa disso, porque só falar dentro da radiologia e depois dessas coisas. Não, a prevenção do câncer de mama é fundamental e como assim ela tem ganho, mas assim, do ponto de vista de imagem, um grande ganho que teve agora foi a ressonância de mama. Porque a gente sabe que a importância da mamografia, que é ainda o principal exame para rastreio de câncer de mama, a gente continua sendo. O ultrassom é uma ferramenta importantíssima, mas algumas coisas têm mudado um pouco. Agora, com a chegada... A ressonância não chegou agora, mas agora ela está ganhando uma expressão muito... Uma proporção grande. mais elevada. Né? Apesar de eu trabalhar na área da medicina privada, uma coisa que eu acho que tem que se salientar demais é a importância do SUS. A gente tem essa questão do SUS no Brasil, que tem um espectro, pega a população de modo geral, e isso tem um grande ganho em termos de prevenção, né? A pessoa tem acesso à mamografia, tem acesso ao mastologista, tem acesso à ultrassonografia. Ainda não tem pelo SUS a ressonância de mama ainda, mas vai passar a ter. Devido o grau da importância da ressonância de mama. E a necessidade que a gente vê hoje muito, né? Principalmente para a população mais carente, né? Aquela população que precisa realmente, né? E é uma ferramenta agora incrível, o tanto que ela trouxe de ganho em termos de rastreamento da prevenção do câncer de mama. Então, os exames principais são esses, a mamografia em primeiro lugar, a ressonância e o ultrassom agora pode ser um antes do outro, isso aí vai depender de uma questão mais técnica, que talvez vai demandar um outro programa mais específico para se falar da técnica. Doutor Priscila falou que a senhora que é especialista nessa área. E aí? E antes de você falar,
Uma coisa que a gente percebe hoje muito, principalmente essas campanhas que nós temos de vários alguns meses em determinados assuntos, é a mídia, né? Dentro das redes sociais, que isso cresceu muito, isso ajudou muito, facilitou muito. Porque hoje, há 10, 20, 30 anos atrás, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, a informação era de outra forma, chegava, né? Muito lentamente. Hoje, né? Ela é instantânea, né? Nesse sentido. E aí, doutora? Olha, para a gente entender a importância da campanha, a gente precisa falar sobre câncer de mama. Então, existe uma estimativa de que no triênio de 2023 a 2025, nós teríamos 704 mil casos novos de câncer de mama no Brasil. Então, é um número muito expressivo. Quando a gente fala de câncer em mulheres, o câncer de mama, ele só perde para o câncer de pele não melanoma. Então, só com esses dados, a gente já consegue ter uma noção da importância dessa campanha. Por quê? Por ser uma doença muito frequente, a gente precisa diagnosticar o quanto antes, porque quanto antes é feito esse diagnóstico, maior é a chance de cura. E aí, quando a gente fala de câncer, o diagnóstico, principalmente no caso do câncer de mama, a gente tem ferramentas para detectá-lo, inclusive antes que ele dê sinais e sintomas. Que é o ideal, né? Esse é o momento, né, de acharmos a doença. Né? Isso. Então, a gente precisa entender isso, que o que acontece? O câncer, ele surge, tem uma célula ali que sofre uma alteração, ela escapa do nosso sistema de defesa, e no que ela escapa, ela começa a se proliferar de uma forma desordenada, e ela, inclusive, quanto maior ela fica, maior é a chance dessas células se desprenderem e irem para outros órgãos. O momento ideal de descobrir é nessa fase bem inicial, quando está começando ali. Por quê? Porque você ainda não tem volume suficiente. É lógico que existem outras questões que influenciam na evolução da doença, a gente vai falar isso mais para frente, mas o principal ainda é essa questão do tamanho, do início, de descobrir antes que dê sintomas. A importância do diagnóstico, a conscientização, né, do ser humano. Diagnóstico precoce. Precoce, de você entender isso, né? E então assim, nós temos ferramentas, né? Tá aí a mamografia agora, foi liberada, inclusive. Grande ganho, né? Eu disse até, o outubro esse ano realmente vai ser rosa, finalmente. Né? Foram anos e anos de luta, por quê? Porque antes a mamografia pelo SUS ela era a partir dos 50 anos a cada 2 anos. E agora mudou, né? Então, agora foi liberado a partir dos 40 anualmente, né? Que é o que era recomendado pela sociedade. Vocês falaram sobre diagnóstico precoce. E a questão da hereditariedade existe? Existe. A hereditariedade tem uma importância, mas a gente tem que lembrar que não é só isso. Sim. Por quê? É um dos, né? Exatamente. Inclusive, muita gente acha que, não, o câncer é hereditário, então eu só preciso me preocupar se eu tiver alguém na família? Não. Muito pelo contrário. Quando a gente vê as estatísticas, em torno de 70% a 80% dos casos não são genéticos. Olha que interessante. Entendeu? Então, isso é muito importante a gente falar aqui, porque as pessoas precisam desconstruir essa ideia de que, não, é só se eu tenho. Não. Se você tem histórico na família, é ainda mais importante. Mas mesmo que você não tenha histórico nenhum, 70% a 80% dos casos vai estar relacionado ao estilo de vida, a outros fatores. Eu sei que é muito pouco, né, a incidência, mas existe também câncer de mama para homens, né? A gente fala muito de mulheres somente, né? Então, doutor, contigo agora. Em homem não existe rastreio, né? Porque mais ou menos é um caso em homem para cada 100 casos nas mulheres, né? Então, a incidência é muito baixa, né? Voltando, né, a essa questão da prevenção, ela é extremamente importante porque o câncer de mama, né, a grande mensagem, eu acho que tem que ficar do Outubro Rosa, é que é uma doença que tem cura, né? Existe essa aura, né, esse estigma ainda em cima da doença, mas a doença tem cura. Eu falo sempre para os pacientes, né, o seguinte, né, tem muitas doenças que não têm cura e as pessoas não têm medo, né? Hipertensão arterial não tem cura.
É a primeira causa de morte no mundo é doença cardiovascular. Ah, eu né? tenho pressão alta, pressão baixa, mas tudo bem. Eu falo para o paciente, falo assim, olha, eu sou hipertenso. A minha doença tem cura? Não, eu tenho que tomar remédio todo dia. Se eu não tomar remédio, fico extremamente sujeito a ter uma intercorrência grave, um AVC, um infarto e a óbito, né? E o câncer de mama, a mulher não vai, digo mulher porque é, né, mais frequente nas mulheres, né? A mulher não vai tomar remédio o resto da vida, né? E a doença tem cura, né? Então, ela vai ser curável exatamente como a doutora Priscila colocou, quando a gente achar a doença nesse momento que ela nos dá essa oportunidade. E esse momento é através da mamografia, né? Então a incidência, assim, ó, a Sociedade Brasileira de Mastologia tem feito muito esse papel educativo e assim, desconsiderados fatores de riscos e hereditariedade, é assim, uma mulher em cada 8 vai ter câncer de mama durante a vida. Olha. Tá vendo, pessoal? A importância de a gente desenvolver cada vez mais o conhecimento, ter uma cultura realmente voltada para a saúde e bem-estar, e assim nesse sentido. Vamos falar agora um pouco, continuar esse bate-papo nosso sobre fatores de riscos e prevenção ativa. Como que vocês, dentro da vivência, da experiência de vocês, em cada área de vocês, quando uma pessoa procura vocês, faz um exame, vocês fazem um diagnóstico, encaminha para o especialista aqui, para o especialista assim, assim nesse sentido, né? Como que a gente pode entender isso, essa prevenção realmente ativa que nós estamos falando? A importância da pessoa saber sobre, posso prevenir, esse tem cura, esse não tem, igual você falou, da pressão arterial. Você tem a questão do diabético também. Exatamente. Então tem essas situações nesse sentido. Situação. Entendeu? Então eu queria que vocês nos falassem um pouco sobre isso, né, doutora Priscila? Eu atendo o paciente geralmente na fase final do tratamento. Então, a paciente já vem com diagnóstico, já passou por cirurgia, por quimioterapia e vem para a radioterapia. E o interessante é que exatamente nesse momento ela tem essa preocupação de, doutor, o que eu faço para a doença não voltar? Eu preciso me preocupar com alguém da minha família, né? O que a gente pode fazer? E esse momento em que ela está aberta para essa mudança, ela está consciente da necessidade disso, eu abordo muito essas questões. Então, quais são os principais fatores de risco hoje, né? O sedentarismo, o excesso de peso. Então, a obesidade é um grande problema e é algo que as pessoas às vezes não percebem, né? Inclusive porque por ideias antigas parece que quem tem câncer é aquela pessoa que está consumida, né? E na verdade não, quando a gente fala de câncer de mama, a obesidade é o principal fator de risco. Principalmente na menopausa, né? Exatamente. Então, obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o abuso de álcool. Então a gente tem que lembrar disso. E aí, como é que você vai prevenir? Eu falo que com mudanças no estilo de vida, a gente consegue reduzir o risco de desenvolver não só câncer, mas inclusive outras doenças crônicas em 30%. Então, 30% é muito. Está relacionado àquilo que a gente faz no nosso dia a dia, as escolhas que nós fazemos. Que é isso, é você reduzir o consumo dos ultraprocessados, é você incluir uma atividade física na sua rotina, não é nada absurdo. É você desenvolver algumas técnicas de respiração profunda, atenção plena, mindfulness, para controlar o estresse, porque não adianta hoje nós vivemos saúde da mente, né? Ansiogênico, evitar os vícios. E aí a gente tem uma questão cultural que muitas vezes a nossa cultura estimula, Sim. né? Se a gente não parar para pensar, para raciocinar, para falar, espera isso, que essa escolha que eu tenho feito, ela é boa para mim, de fato, ou não? E hoje você falou uma coisa que é muito interessante, né? A educação alimentar. E aí você falou questão de cultura. Esse país nosso desse tamanho, quantas culturas nós temos? E as pessoas vêm, tipo assim, aqui nós estamos com 4 pessoas que não são pouso-alegrenses, que vieram, mas estão atuando aqui, que tragam uma cultura, mesmo que seja bem, mas venha uma cultura enraizada nesse sentido, né? E às vezes até a sua cultura familiar, sim, seu ambiente, né? Ali onde você nasceu, porque a gente tende a repetir aquilo que foi aprendido. Porque está muito no subconsciente, né? Tem formação familiar, né? Nesse então, sentido. O trabalho que nós temos pela frente
com relação à prevenção é muito grande. E a outra questão é a realização dos exames na época certa. Porque muitas vezes eu vejo principalmente isso. Se a gente está falando de câncer de mama mais voltado para as mulheres, os homens também que estão ouvindo é importante para vocês, mas lembrar que as mulheres, elas são muito voltadas para o cuidar do outro. Então, elas estão sempre cuidando de alguém na família e às vezes vai adiando. Elas vão adiando o exame, né? Vão adiando a mamografia. Frequentemente, doutora, olha, meu pai adoeceu, aí eu não fiz a minha mamografia naquele ano. Não é, ouve Ivanil? muito essa história, muito. Ela já chega com essa história. Deixa para depois, nós temos essa cultura, né? De deixar para depois e até de encarar, né? Eu acho que não sei o que mais, até de encarar aquele problema, aquela situação nesse sentido, então, né? eu falo assim, olha, você não vai conseguir cuidar do outro se você não estiver bem, né? Exatamente. Então, o seu exame tem que ser prioridade na sua vida. Quero que o senhor fale, mas vou falar uma frase que sempre me acompanha na minha vida profissional e pessoal. Chama-se cuidar de si, cuidar do outro e cuidar deste lugar, da onde a gente está. Porque se agora você falou, se eu não estou bem, como que eu vou cuidar de alguém que precisa? A gente e como inverte, está no lugar, a gente inverte a situação. Cuida do lugar, arruma o armário, depois cuida do outro e e por último, nesse sentido. E aí, doutor Guilherme? Então, as mulheres ainda têm mais do que os homens, o costume de fazer os exames de rotina de prevenção. Os homens, os que podem fazer, ainda não fazem, pior um pouco. É por um preconceito, né? Aí para os homens é uma outra história. Exatamente. E as mulheres normalmente fazem. O que eu costumo falar, e eu achei interessante assim, do que já foi falado, eu falo sempre assim, é um pecado a pessoa morrer de um câncer que era, assim, absolutamente tratável se diagnosticado em fase precoce. A gente está falando muito de câncer de mama e com certeza o que foi falado aqui é muito importante. A pessoa acha que se ela não tem sintoma, ela não tem nada. Se ela não palpou, né? Se ela não palpou nada na mama, ela não tem nada. Se ela não tem ninguém da família com câncer de mama, também ela não vai ter. São erros, né? Mas eu costumo falar assim, é um pecado morrer de câncer que é absolutamente tratável no início. A gente está falando muito de câncer de mama, mas colo de útero, né? Sim. Se a pessoa faz os exames de rotina, ela não muito dificilmente vai morrer daquele problema, porque vai ser diagnosticado em fase precoce. Na mama, a mamografia, para ver algumas coisas. E a ressonância agora também trouxe um ganho muito grande. Então, a pessoa, se ela toma cuidado, se ela faz os exames de rotina, dificilmente ela vai morrer daquele câncer. Ela vai descobrir numa fase inicial e vai poder ser tratada e ficar curada completamente, que é o que o doutor Ivanildo falou. Fica completamente curada. Igual, antes do senhor falar, doutor, só falou sobre a ressonância, né? Hoje teve um profissional nessa área que veio aqui no nosso podcast e falou que antes da ressonância você gastava 30 minutos ou mais para fazer. Hoje tem ressonância que é bem mais rápida, a tecnologia fez com que realmente você quebrasse alguns tabus, algumas questões, né? E aí, doutor, a questão dessa prevenção ativa mesmo, do autoexame, como é que estamos hoje? A gente sempre orienta as pacientes a se palparem. Não deixa de ser um cuidado importante, né? O autoexame e o exame físico, né? Há alguns anos, 3 ou 4 anos, saiu um trabalho muito interessante de um indiano, né? A Índia é um dos países mais populosos do mundo, né? E um país muito pobre, né? E as mulheres lá têm pouco acesso à mamografia. E um médico indiano ficou muito indignado com o número de casos de câncer de mama avançados que tem na Índia, né? E ele viu que a curto prazo ele não ia conseguir resolver o problema de fazer mamografia em todo mundo, né? Então ele fez um trabalho maravilhoso com quase 300 mil mulheres. E ele mostrou, né, que o exame físico de mamas, feito por um profissional treinado, não precisa ser um médico, um profissional da área de saúde treinado,
pode reduzir a mortalidade por câncer de mama, né? É melhor você tratar um tumor de 2 centímetros do que tratar um tumor de 8 centímetros, né? Então, assim, é o método ideal? Não, mas ele tem o seu papel. Né? Todos os métodos... Aonde determinada localização e localidades nesse sentido. Então, né? Você está numa comunidade pouco privilegiada e aí você... Né, tem médicos trabalhando, como você disse, nós temos vários países dentro, né, do Brasil, várias realidades, e aí de repente o colega está lá numa comunidade muito desprovida de recursos e ele pensa assim, eu não posso fazer nada por essa população. Pode. Sempre pode. E deve. Educar essas mulheres a se examinarem, né, e o autoexame tem o seu papel, né, e o exame físico também, né? Então, lógico, é o padrão ouro? Não é, mas ele pode ajudar. E é muito importante que isso deve ser conscientizado, né, para as mulheres de todas as idades. Porque a gente tem visto, né, agora, nesse mês de setembro, eu operei 2 senhoras com mais de 80 anos. E aí a família fala, nossa, mas eu achei que nessa idade, né, não tinha mais a doença, porque ela teve 8 filhos, amamentou todos, né? Então, esses dogmas, né, de falar, porque teve muitos filhos, que amamentou e tem 80 anos e não vai ter a doença, pode ter a doença, né? Então, né, e essa senhora, às vezes mais idosa, não tem recomendação de fazer outro tipo de prevenção ginecológica, mais, por exemplo, para câncer de colo de útero, e ela acha assim, então eu não preciso mais ir num ginecologista. Bom, ela não precisa ir num ginecologista, mas qualquer médico clínico que estiver atendendo essa senhora pode ficar atento. O geriatra, né? Tem que fazer todo esse trabalho. Exatamente, né? O clínico que está... Porque eu digo assim, um exame físico de mamas pode ser feito em qualquer lugar, até no atendimento domiciliar. Né? E aí, essa paciente pode ser alertada, né? Ela pode ter as mamas examinadas por um colega de qualquer outra área. Fala, olha, o exame físico da senhora está normal, mas a senhora pode providenciar a sua mamografia, né? Ou não. A senhora tem que procurar, né, um exame. Então, essa conscientização é importante em todas as idades. Né? Para a paciente se autoconhecer, ter as mamas examinadas por um profissional de saúde treinado, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser... enfim, um técnico de enfermagem, né? Qualquer pessoa pode ser treinada, porque é um exame muito simples, e dentro dos critérios, né, que a gente chama de rastreio, ser encaminhada para fazer a mamografia dela. Né? Nós não temos dificuldade, né, de acesso, além das unidades fixas. Né? Eu não sei se o senhor já ouviu falar isso, das unidades móveis de mamografia. Tem o caminhão da mamografia. Né? Vai nas pequenas localidades, Minas Gerais tem o caminhão. Né? Então, assim, com exceção, né, de comunidades muito longínquas, mas assim, na realidade nossa aqui do Sudeste, né, a paciente não pode falar mais, eu não consigo fazer uma mamografia. Consegue. Então, quando eu trabalhei no SES, desculpa, doutora, a gente tinha essas unidades móveis, né, odontológica, ginecológica e várias outras coisas nesse sentido, porque é o que a gente está falando, de vencendo as barreiras, né, com tecnologia e informação. Como que a gente pode levar, né, as pessoas têm um centro especializado, as pessoas buscam um centro especializado, mas tem pessoas que não têm nem como se locomover a um centro especializado. Como é que nós vamos fazer para chegar lá? Né? É a saúde pública que é o grande norte do SUS. É o grande norte do SUS, nesse sentido, que é um programa que é reconhecido mundialmente, com qualidade, tem... tudo bem, alguns outros aspectos, né, políticos e outras coisas no meio, mas que é um programa riquíssimo e que realmente tem que ser muito difundido nas faculdades, nos cursos de saúde, nos cursos técnicos e assim por diante. Um minutinho para contar uma história muito singela, né? Nós atendemos uma senhorinha muito humilde, de zona rural, no ambulatório lá do hospital, um dia desse, Dona Yolanda. Dona Yolanda, o que a senhora veio fazer aqui? Posso contar a história inteira, doutor? Por favor. Então, eu moro na roça, lá zona rural de Camanducaia, se não me engano, e aí eu fui fazer minha compra de mês na cidade, eu com a minha comadre. Aí tinha o tal do caminhão da mamografia lá. Aí eu falei para minha comadre, você já fez esse exame? Não. Vamos lá ver, mas a gente tá sem dinheiro, né? Aí nós chegamos lá no caminhão, não, vocês não precisam de dinheiro não, nada, entra aqui, faz uma mamografia. E aí a Dona Yolanda teve uma mamografia alterada, veio encaminhada para nós. Ela tinha um tumor menor que 1 centímetro, então foi uma cirurgia curativa.
ela voltou para rocinha dela lá Tá em lá. Tamanducaia, tratada, curada, feliz da vida. Então, como é simples, E né? o que ela vai falar agora para as outras comadres? É, Busca, vai nesse sentido. exatamente. Nesse Então, sentido. é uma história muito singela, né? Nossa, mas E que fantástico. mudou a vida dela. Aquilo que Com o certeza. doutor Guilherme falou. Essa senhora, uma hora esse tumor ia causar um dano irreparável para a vida dela. Se ela não tivesse essa bem-estar. oportunidade, né? Ela Não, poderia é muito ser uma emblemática essa pessoa história. que fosse embora sem precisar, Não, né? uma pessoa ficou completamente curada, né? É fantástico isso daí. E tudo pela rede pública. Olha que Né? legal. E aí, doutora? Lembrar que o rastreio começa aos 40 anos. Isso, que eu ia mas perguntar. que Com a mamografia, qual a idade É. de início para se Muito bom, fazer, Priscila. né? começa aos 40, mas e antes dos 40? Porque a doença Criança e pode adolescência. acontecer. É raro, mas tem. A gente já... Não é tão raro assim. Exato. Não. Antigamente era mais raro, É. mas ultimamente tem ficado cada vez mais frequente Estilo a gente de atender vida? pacientes Pode proporcionar isso? Estilo de uma vida. série de, De fatores. fatores. Nessa idade tem um percentual grande de pacientes mutadas geneticamente, né, Priscila? Exato. É onde aparecem Olha. as mutações. Mas então entra a importância do autoexame. Né? Vocês, Então, vocês já fizeram. Qual foi a menor idade? Olha, vai parecer mentira, mas nós operamos uma garotinha de 7 anos. Sete? Olha anos. só, ouvintes, e Eu você lembro que está dessa ouvindo e É, assistindo. Ela nos acompanha no importante. ambulatório até hoje. Na época tinha 15 casos A descritos no mundo. importância dos pais estar bem informado e estar atento, né, aos sinais, né? Ela já tem uns 15 anos. Hoje ela é uma moça, né? Mas ela chama. É um carcinoma extremamente raro, né? Mas nós operamos uma garotinha aqui de 7 anos. E aí, doutor? Quanto antes, mais Isso é uma raro, exceção, né? Mas, É. assim, nessa faixa etária aí dos 30 em diante, a gente Sim, já com vê certeza. E bastante. na gestação, né? Né, Na a gestação também é Nós importante, tivemos porque, às várias vezes, gestantes no ano Independente da passado, né, idade. Priscila? Independente da idade. Então, tem a questão dessa idade, por quê? Porque aí o autoexame ele se torna ainda mais importante, porque nessas Sim. faixas etárias, né, abaixo dos 40 anos, muitas vezes elas que vão perceber e vão Exatamente. palpar o nódulo. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que você faz a mamografia uma vez por ano, mas durante o ano pode acontecer alguma coisa. Pode. Então, nesse intervalo, frequentemente a gente ouve, o paciente fez a mamografia estava normal, dali a 6 meses, dali a 5 meses, ela percebe uma alteração na mama. Então, em torno de 25% dos casos, a gente vai descobrir, não é pelo exame, é muitas vezes por algum sinal inicial ainda. Inicial. Porque às vezes fala assim, ah, não, mas então, tá vendo, o exame falha. Lógico, gente, não tem nada na medicina que é 100%. Então, o que a gente precisa Com fazer é nenhuma produção. aprender a somar. É, Somar. É exatamente. aprender a somar, não assim, fiz isso, agora resolvi meu problema. Não, a saúde é muito, né, muito mais Você complexa. tem que ter essa continuidade, né? De você estar acompanhando. E tudo. Exatamente, do autocuidado, de conhecer o seu corpo, de realizar os exames na época certa, né, de fazer a investigação sempre que necessário. O que eu comentei, que a questão do autoexame, ele é fundamental, importantíssimo. Pode até ter ficado mal interpretado, porque, assim, eu não falei que o autoexame não é importantíssimo, ele é importantíssimo, necessário. O que acontece é que não é, assim, a pessoa não precisa ter alguma coisa palpável para poder procurar, porque às vezes numa mamografia você detecta uma microcalcificação e aquilo lá vai ser o diagnóstico precoce dela e não é palpável ainda. Sim. Então, assim, a prevenção é um conjunto de coisas. É o autoexame, são os exames de rotina, a questão de saber que existe questão familiar, mas ela não é determinante. A pessoa pode ter, se tem casos na família, talvez levante um red flag, que a gente chama uma bandeira vermelha aí, Sim. mas não é indispensável que tenha. Pode ser que ela seja o primeiro caso da família. E isso, assim, você fez o exame, uma mamografia, ressonância, ultrassom, numa data. Vai repetir na mesma data do ano que vem. Só que no meio do caminho pode surgir alguma coisa. E aí é É importantíssimo. recomendável a cada ano uma mamografia anual? A partir dos 40. A partir dos A partir dos 40, 40 uma anual. mamografia anual.
Ou em pacientes, por exemplo, com história familiar ou mutadas, né? História familiar mais importante é parente de primeiro grau, mãe e irmã, né? Ó, teve a mãe com câncer de mama com 40 anos. Essa descendente, essa filha, começa a fazer mamografia anual a partir de 30. Entendi. Tá? Então, parentes de segundo e terceiro grau não interferem na idade do início do rastreio. Mas parentes de primeiro grau, mãe e irmã, o rastreio começa 10 anos antes da idade que o parente mais jovem teve a doença. Então, essa paciente que teve a mãe e a irmã, por exemplo, com 40, ela começa com 30. E aí é anual, né? Entendi. Que Tá legal. vendo que cada caso é um caso? Então, Por isso que somos seres humanos, né? O ser precisa. humano, cada um de uma forma, de um jeito, né? Nesse sentido. E a gente tem que desconstruir, às vezes, umas ideias, né, que atrapalham a prevenção e o diagnóstico. Às vezes alguém fala assim, quem procura acha. É muito comum Oh, isso. meu Deus, gente, quem Que procura bom que eu achei isso. Achei mais acha, cedo, melhor ainda. E é quem tratado. procura, acha, trata E e cura. cura. Você não pode Exatamente. enterrar a frase na metade. Isso É é isso muito aí. bom, Priscila. Eu digo para os pacientes, como é que um radiologista vai inventar uma imagem, vai fazer uma biópsia e o patologista vai inventar uma doença? Não é possível, né? Isso não existe, né? Então, a gente precisa. Tem que ter uma quadrilha para fazer um negócio desse. Né? E aí vocês falaram uma coisa que é interessante. Tratamento e perspectivas. Olhando para o futuro com esperança e cuidado. Né? Então, é algo assim que a gente tem que entender. Tipo assim, quais são os protocolos que estão sendo utilizados hoje para tratamento e outras coisas mais aí que vocês podem estar colocando, tipo assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, sobre se pense nisso, faça isso e assim por diante. Vamos começar com a doutora Priscila. Dizem que o passado nos ajuda a olhar de uma forma melhor para o futuro. Então, o que eu vejo é o seguinte: quando eu entrei na residência em 2008, pacientes metastáticas, elas eram automaticamente paliativas e elas tinham um prognóstico muito curto. Tá? Então, assim, sabe aquela história que a pessoa ia ao médico, olha, não tem o que fazer, vai embora para casa, vai morrer em 6 meses a 1 ano. Então, lá atrás era assim, gente, não faz tanto tempo, porque eu ainda estou com uma boa curta. Não faz tanto tempo assim. O que evoluiu de lá para cá? Hoje eu tenho pacientes com metástase cerebral e está em tratamento há 8 anos. Pacientes com metástases ósseas, às vezes metástases hepáticas e pulmonares vivas há mais de 10 anos, 15 anos. Comorbidade. Por quê? Porque os tratamentos melhoraram e a gente tem visto, e assim, melhoraram e vão continuar melhorando, né? Então, o que a gente tinha antes? A gente tinha cirurgia, a gente tinha radioterapia e quimioterapia. Hoje nós já temos hormonioterapia, terapia-alvo, imunoterapia. Tudo isso são ferramentas. Nós temos muito mais ferramentas para tratar e para melhorar a chance de cura. E quando nós não conseguimos curar, a gente consegue fazer com que essas pacientes vivam mais. Outra questão que é muito importante: os efeitos colaterais também melhoraram. Em termos de radioterapia, para você ter uma ideia, a radioterapia, quando eu entrei na residência, a gente tratava mama com 33 sessões de radioterapia. Os efeitos... Ivanildo não me deixa mentir. Não. Os efeitos colaterais... Eu sou mais velho que você, vi coisa pior da radioterapia de efeito colateral, Priscila. 2D, né? A era do 2D, aparelhos de cobalto. Então, assim, para você ter uma ideia, eu vi um aparelho de cobalto funcionando, hoje já não tem mais. Hoje nós só temos aceleradores lineares. Aqui em Pouso Alegre a gente tem um aparelho já com alta tecnologia, a gente está terminando de instalar esse mês na Oncominas um aparelho com mais tecnologia ainda. Então, essas tecnologias elas vão reduzindo os efeitos colaterais. Por quê? Porque permitem que a gente proteja muito mais os tecidos normais e dê a dose necessária somente na região que a gente precisa. Então, eu estava falando da radioterapia, a gente tratava em 33. Hoje, nós já temos pacientes que são tratados em 5 sessões. É fantástico esse esquema. Um protocolo europeu. Então, a gente acompanha, inclusive... Essa evolução, né, da ciência, né, desses estudos. E eu sou testemunha desse tratamento. É? Porque, sim, porque eles fazem o tratamento, o Ivanildo, Priscila, e eu, através da imagem, fico acompanhando. E isso... Você vai vendo a evolução. Isso que a doutora Priscila falou é pura verdade.
eu vejo assim, acompanhamento das metástases, que são tumores avançados e tudo, a gente vê que eles desaparecem com o tratamento. Aí a questão técnica do tratamento, se é químio, rádio, a parte cirúrgica, mas eu acompanho e vejo como resolve. Desaparece o tumor, simplesmente. Olha só, ouvintes, você que está assistindo e ouvindo, olha só, uma equipe multidisciplinar, né, que tem o apoio de outros setores, a importância da especialização, do acompanhamento de pares nesses processos, né, nesse sentido. E aí, doutor? A mastologia, por definição, a especialidade multidisciplinar. Hoje, para a gente, por exemplo, num dia cirúrgico, né, nós temos dentro da sala cirúrgica o anestesista, a equipe de mastologia, a equipe de cirurgia plástica, a equipe de patologia, a medicina nuclear. Nós temos 5 equipes. Né, exatamente, só de equipe médica são 5 equipes cirúrgicas numa sala hoje para. Num dia normal que nós realizamos uma cirurgia de mama, né? A cirurgia ainda é parte fundamental no tratamento, né? Estamos caminhando para um futuro aí que talvez vá perder muito o protagonismo à cirurgia, né? Com drogas cada vez mais potentes e com diagnóstico cada vez mais precoce, né? Mas ainda tem um papel muito importante. E um detalhe muito importante, né, é que essa questão da mutilação, né, que é assim, uma parte ainda muito pesada, né, muito estigmatizante no tratamento, está em muitas situações completamente incontornável pela incorporação da cirurgia plástica reparadora. Sim. Né? E muitas pacientes perguntam, mas lá no sistema público vocês têm a parte reparadora? Igual nós temos no setor privado. Sim, igualzinho. Sim. Né? É obrigação é uma cobertura obrigatória do tratamento em qualquer instância que a paciente seja tratada, no sistema público ou no sistema de saúde privada. Né? Então, nós temos alguns cirurgiões plásticos que se dedicam, não é qualquer cirurgião plástico que está apto a fazer cirurgia reparadora, né? E ela é coberta pela rede pública e pelas operadoras de saúde. Né? Então, minimiza, vamos dizer assim, né? Não deixa de ser, né, um efeito colateral, vamos dizer assim, né? Da mesma forma que uma droga dá um efeito colateral, seria um efeito colateral assim desastroso da cirurgia, né? A mutilação, e hoje é plenamente contornável em muitas situações. Infelizmente, não em 100% dos casos, né? Então, nós temos essa multidisciplinariedade aí para a gente poder dar esse tratamento universal aí para o paciente. Que legal. E desculpa só, a questão do diagnóstico inicial, porque quanto antes é feito o diagnóstico, muitas vezes isso evita a necessidade de uma cirurgia mais extensa. Sem dúvida nenhuma. E eu que faço a radioterapia depois da cirurgia conservadora, aquela cirurgia em que é possível preservar a mama, o Ivanildo faz cada cirurgia que... Bondade da Priscila. Sabe? Tem paciente que fala, nossa, doutora, parece que tá melhor agora do que estava antes. Evolução. Velho, todas as áreas. É impressionante. São 35 anos, né? Então, a gente vai... Tá novo, a gente só é mais novo do que eu. Tá muito mais novo nesse sentido. Uma curiosidade pessoal. A gente fala, vocês estão falando muito assim, o contato físico com o paciente mesmo, de você estar. Como é que foi a pandemia? 2020, 2021? Na verdade, assim, nós não paramos, né? Mas diminuiu. O problema é que as pacientes ficavam com medo de vir, né? Nós continuamos disponíveis, sim. Mas a vinda era mais restrita. Diminuiu a vinda e assim, e os que vinham, nós tivemos muito caso avançado durante a pandemia, porque as pacientes vinham a hora que não tinha mais jeito, né? Não vinham para prevenção, né? E depois. E depois também, né? E logo depois, porque acho que ficou aquele medo, aquela tensão. Ficou aquele represamento, né, Priscila? Ficou. Porque aí os exames complementares... Foi uma fase muito difícil para o país inteiro. Né? Sim, esse mundo, né? A pessoa ficava com medo. Vou fazer uma prevenção, vou fazer uma mamografia para prevenir, só que eu posso sair de casa e pegar o Covid e morrer. Foi uma fase do país mundial. Né? Não foi e as pacientes que estavam em tratamento, né, Priscila?
o medo de continuar o tratamento, da quimioterapia, de sair para... Né, principalmente a realidade que a gente tem aqui, que é, né, eu acho que quase metade do nosso público, talvez até mais, precisa de deslocamento para vir, né? Então, por isso que eu vejo a importância de cidades como Pouso Alegre e outras que a gente tem no país serem referência, ser regionalizada, ter um centro especializado em certas coisas para que a gente possa fazer isso, né, Priscila? A pandemia foi desafiadora, acho que nesse sentido do medo de sair de casa, então milhares de mamografias deixaram de ser As feitas. famosas escolhas, né, Priscila? Você escolhe fazer o quê? Exato. Ficar em casa ou ir tratar? Isso, e assim, a gente tem que entender, né, que... Sem enfim, dúvida. Não tinha outra forma. Mas sabe que na radioterapia eu falo que todos esses períodos desafiadores, às vezes eles é na crise que a gente cresce e evolui, né? Na radioterapia nós tivemos uma questão que foi o ultra-hipofracionamento. Nós tratávamos em 15 sessões e aí logo no início da pandemia tinha sido publicado um estudo em inglês dessa possibilidade de tratar em 5 sessões, então isso facilitou a adoção, né, a aceitação desse protocolo. Por quê? Porque a gente queria expor o paciente o mínimo possível, então você fazer ele frequentar um serviço de saúde, sair de casa 15 vezes de 5, 5 era muito melhor, então teve essa questão, mas assim, um benefício muito pequeno perto do prejuízo, né, que tivemos aí mundial, né, com a muitas pandemia. mortes, né? Nossa, foi uma fase bem... Foi uma fase muito, não sei se a palavra correta é essa, mas tipo assim, as pessoas não tinham tomada de ação, né? Ficavam com medo de fazer algo, né? Ah, não, a pessoa idosa, não sei o que mais. Aí não sei o que mais. Ah, não, a criança não pode. Aí não sei, você não sabia, você não sabia o que ia acontecer, né? E uma vez perdido o hábito, para você recuperá-lo, leva. Então, assim, agora. Muitas pacientes estão vindo agora, depois da pandemia. Fala, mas ficou a pandemia. 3, 4 anos depois? 3, 4 anos depois. Fala, mas eu não vi mais por causa da pandemia, mas a pandemia já acabou. Mas aí, doutor, é isso que eu falo, perdeu né, o hábito de vir, né? A conversa está excelente. Mas nosso tempo está acabando e vocês podem se convidar quando desejarem e serão convidados novamente para a gente falar especificamente sobre cada participação de cada área de vocês e trazer novos convidados, porque o objetivo desse podcast é trazer informação para a população. Né? É um prazer. Ver esse processo nesse sentido. E aí a pergunta final, eu queria que se vocês podem, a gente brinca na área comercial, fazer o pitch. O que é fazer o pitch? Quem eu sou, qual que é a minha rede social, o que eu faço, eu trabalho no meu lugar, você me encontra dessa forma, desse jeito, estou à tua disposição, me procura lá, atendo plano de saúde, não atendo plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. Então vocês podem fazer o pitch de vocês, e eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, sobre qual o compromisso contínuo com a vida que nós devemos ter. Né? Porque a gente sabe que vocês, médicos, vocês têm essa juramentado e vocês fizeram essa promessa, né? De fazer o melhor possível para a vida do ser humano, nesse sentido. Vamos começar com o doutor Guilherme? Pois é uma questão, para mim, um pouco... Me perguntaram qual que era o meu Instagram, eu falei que eu não sabia, né? Então, assim, a intenção realmente não era de fazer uma propaganda pessoal, mas sim de informar, né, falar sobre um tema tão importante, que é necessário, que é a prevenção do câncer de mama, né? A ideia inicial é essa. Eu sou radiologista e atendo no Centro Mineiro de Mastologia e Imagem, ou atualmente já não é mais Mastologia e Imagem só, é Centro da Saúde da Mulher, né? E a parte de imagem. A gente faz toda a parte de ultrassonografia, fazemos de tudo, desde músculo, olho, qualquer coisa, fazemos lá também. E na Nítida eu atendo como radiologista e faço, nessa área específica, a ressonância de mama. Então é Nítida e Centro Mineiro, onde eu trabalho. Que legal, muito bom, tá vendo? Você que precisa, pode ter 2 lugares de excelência, né? Pode procurar lá o Dr. Guilherme e outros colegas que atuam nesses 2 locais. Exatamente. Doutora Priscila? Eu sou médica radio-oncologista, atendo na Oncominas,
Então é o lugar que me acho com mais facilidade. O Instagram da Oncominas é @oncominasmed. Nas redes sociais, eu sou mais conhecida pelo @médica da vida, onde eu faço. Ela é bem influente, né? Não, mas é muito bom esse trabalho da Priscila. Eu faço um trabalho nas redes educacional voltado para o autocuidado, para essa questão da prevenção, não só do câncer, mas do adoecimento em geral, chamando atenção para essas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. O meu recado final para quem estiver nos ouvindo, para quem está em tratamento, principalmente, é que você pode e deve ter esperança. Como eu falei, quando a gente olha para o tratamento de câncer 20 anos atrás, ele era muito mais difícil, muito mais complicado. Nós evoluímos muito. E para o futuro, com inteligência artificial, com as descobertas referentes à genética, às terapias-alvo, imunoterapia, isso ainda vai melhorar bastante. Então, a gente precisa e deve manter a esperança. Com relação a quem não teve, você que assistiu esse podcast, você recebeu inúmeras informações, mas a informação sem ação, ela não serve para nada. A gente precisa transformar o conhecimento em ação, então escolha uma pequena atitude para colocar aí no seu dia a dia, porque isso previne, trata e salva vidas, de fato, mas é o conhecimento transformado em ação. Que legal. Com certeza. E o senhor, doutor? Bom, eu sou Ivanildo, né, mastologista, atuo juntamente com o Dr. Guilherme no Centro Mineiro de Saúde da Mulher e Imagem, né, onde eu faço a parte clínica e a parte de imaginologia mamária, e no serviço de mastologia do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, né, onde não tem filas, né? O hospital, para ser um centro de referência em tratamento de câncer de mama, não pode ter fila de espera, né? Então, hoje, nós temos fila zero no serviço de mastologia do hospital. Toda vez que há uma demanda, nós fazemos uns multirões e essa fila é zerada. O último multirão nosso foi agora dia 20 de setembro e nós estamos com fila zero. Então, não tem restrição, dificuldade de acesso para paciente chegar até nós, né? Nós temos dois Instagrams, o meu Instagram pessoal, né, Dr. Ivanildo Arcângelo, ou da nossa clínica Centro Mineiro Saúde, onde nós passamos mensagens educativas, né? Eu não, isso por escolha própria, né? No meu Instagram eu posto coisas educativas no sentido de passar uma informação adequada para os pacientes no sentido principalmente de prevenção, né? Tem muita distorção a respeito de mamografia e da mesma forma que essas pessoas tentam passar informações errôneas, distorcidas, né? Eu acho que a gente tem que tentar achar um tempinho para fazer o nosso papel aí, né? De informar corretamente, né? E quebrar esse estigma que existe em torno da doença. Então, a minha palavra final é assim, ó, câncer de mama tem cura. Que legal. Tá vendo? Você que está nos assistindo até agora, irá nos assistir depois, está nos ouvindo, às vezes fazendo tua atividade física, tua caminhada ou em algum outro lugar, a importância da prevenção ativa, a importância de você conversar sobre. Estamos chegando agora em Outubro Rosa, essa campanha maravilhosa que visa levar informações para toda a população, levar insights e assim por diante. E hoje, nosso podcast KSHB Educação Corporativa teve o privilégio, teve o prazer de receber 3 profissionais totalmente qualificados, né? 3 pouso-alegrenses adotados. Eu digo que o meu pouso aqui foi realmente muito alegre. E eu fiquei. E a gente pôde trocar essas informações. Foi um papo curto, infelizmente, mas acho que significativo, com muitas informações, com muito conhecimento. E se você quiser saber mais, pode passar uma mensagem para a gente no podcast, que a gente encaminha para eles, faz o contato, né? Temos aí a doutora Priscila, que está nas redes sociais, o doutor Ivanildo está nas redes sociais também. Doutor Guilherme está pensando em fazer. Eu vou chegar lá. Na rede social. Eu tenho, mas nós vamos converter. Tem que ter. É a questão de momentos, né? Cada um sabe.
Mas muito obrigado vocês por estarem participando. Foi um prazer. Muito obrigado à obrigada. G7 Business, através de toda essa equipe maravilhosa que fica ali nos bastidores, né? E estaremos realmente buscando cada vez mais informações sobre esses assuntos e sobre todos os outros assuntos necessários. Estaremos à disposição. Muito obrigado a você ouvinte, a você que está nos assistindo, e muito obrigado à G7 Business pela parceria cultural.